número 6, nós vamos ler do versículo 47 ao 56. Marcos, capítulo de número 6, versículo 47 a 56. Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada às nossas vidas. Pedimos que Tu possas nos dar entendimento e que a nossa mente possa compreender aquilo que Tu queres como revelação para as nossas vidas. Então nos ensina a Tua palavra e faz com que ela esteja guardada nos nossos corações para não pecarmos contra Ti. Retira todo impedimento agora, toda mente dispersa, e que venhamos ter o entendimento real daquilo que Tu queres. É o que nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Marcos, capítulo número 6, versículos 47 a 56. A minha tradução é Nova Versão Internacional. Você vai encontrar o versículo 47 que diz assim: Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que ele pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Glórias a Deus por essa palavra, trazendo o entendimento dela, a contextualização que a gente fala. A gente percebe que quando a gente volta para um capítulo anterior, a gente tem a história aí de João Batista decapitado a mando do rei Herodes, e os discípulos de João foram informar a Jesus. Você pode ver isso aí no capítulo de Mateus 14, versículo 12. Abra aí Mateus 14, 12 para a gente ver essa história, porque ela é uma sequência para a gente ter um entendimento do que Deus quer falar conosco. Mateus capítulo 14, no versículo de número 12. Diz que os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Isso aí falando sobre João Batista. Depois foram contar isso para Jesus. E aí, Jesus e os seus discípulos navegaram para outra margem do mar da Galileia. Algumas traduções vai estar falando sobre mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. É a mesma coisa, lembrando que a gente não está falando aí de água salgada, mas água doce. Era um lago, e a fim de ficarem no local mais deserto. Quando a gente abre João, no capítulo número 6, versículo número 1, a gente vai perceber essa sequência. João Batista decapitado, os discípulos de João Batista agora informam a Jesus, aí Jesus fica triste, aquele momento que ele, como ser humano também, disse: eu vou me recolher para um local com meus discípulos e a gente vai atravessar esse lago e a gente vai se recolher para orar, clamar a Deus. É mais ou menos esse acontecimento. Eu quero que você abra a Bíblia de João 6:1 para você ver isso, e a gente entendendo esses acontecimentos. Algum tempo depois, então, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Então ele parte para a outra margem
do mar da Galileia. E ele vai para uma região mais próxima assim da foz do Rio Jordão. E isso é importante para a gente poder ter a compreensão que eles agora atravessam para um povoado chamado Betsaida. Não é a cidade de Betsaida, é um povoado que tinha o mesmo nome. Quantas vezes a gente vai para alguns vilarejos, alguns interiores aqui da nossa região e a gente percebe que tem o mesmo nome de uma cidade grande, sim ou não? Então isso vai fazer muita diferença quando a gente tem a compreensão do texto, por que está acontecendo todas essas coisas. Por isso que eu trouxe isso, para a gente poder ter esse entendimento melhor, que a gente chama de contextualização. E então, uma multidão seguiu a Jesus e ele teve compaixão. A gente vai perceber que a sequência é essa. Daí ele começa a ensinar diversos princípios, vai curar muitas pessoas. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes. E naquela ocasião alimentou 5.000 homens, tirando as crianças e as mulheres. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes. Você pode ver isso em Mateus 14:14. Mateus 14:14 vai dizer que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Perceba que a gente está numa sequência ainda para chegar no texto que a gente leu de Marcos, para que a gente não fique com a história solta, fragmentada. Perceba em Marcos, capítulo número 6, versículo 34, você vai precisar me acompanhar rápido aí. E quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. E olha o que acontece na sequência ainda. Jesus, ele se despediu da multidão e solicitou aos discípulos que entrassem no barco e avançassem para o outro lado do lago. Mateus 14:22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Olha o que vai acontecer. Existe a morte de João Batista, Jesus chama os discípulos, e eles não atravessam de um lado para o outro, eles atravessam para outra margem. Então, imagine que você tem uma circunferência, e agora você estica ela, e ao invés de Jesus atravessar de um lado para o outro, ele atravessa um pouco para trás, que é ali naquela entrada, na foz do Rio Jordão, num vilarejo chamado Betsaida. E as pessoas começam a chegar e ele começa a ter compaixão e ensina os princípios da palavra de Deus, cura, liberta muitos. E ele percebe que aquela multidão ali vai tomando uma proporção que os discípulos ficam sem saber o que fazer, a ponto dele dizer assim: alimenta esse povo, e os discípulos não conseguem alimentar. E aí Jesus multiplica os pães e os peixes, e eles agora estão alimentados. Jesus diz assim: entra no barco e vão adiante. Então eles saem no final da tarde para o início da noite, eles adentram. Então agora eles vão ter que pegar a maior parte da travessia. Eles vão ter que andar 22 quilômetros dentro do barco. Eles não saem de um lado para o outro para poder ir para frente. Eles saem um pouco mais para trás para que a travessia fosse completa. E eles vão sobre essa ordenança de Jesus, e Jesus se despede da multidão ali, mas eles já estão, no decorrer da noite, dentro ali daquele lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, como as pessoas conhecem. E enquanto Jesus estava sozinho orando no monte, Jesus vai para o monte, já se despede da multidão, eles estão indo em direção agora à cidade de Betsaida, ou próximo de Cafarnaum. Cafarnaum para Betsaida tinha 6 quilômetros. Então é como se fosse daqui para minha casa 2 vezes, mais ou menos. E Jesus
e os discípulos estavam no vilarejo ou no povoado de Betsaida, e manda eles avançarem em direção a Betsaida, a cidade. É porque se a gente não tivesse a compreensão, como é que ele está no mesmo lugar e ele vai para o mesmo lugar, né? Então a necessidade de a gente estudar as Escrituras para a gente não ficar atrapalhado nos acontecimentos. Então no povoado ele multiplica os pães e os peixes, mas agora estão indo para a cidade maior, para a cidade grande, naquela direção que entre um e outro, 6 quilômetros é muito perto. Imagina que daqui para a próxima cidade dá 25, 30 quilômetros. 6 quilômetros é quase nada. Quem está avistando da outra margem do rio e olha adiante, parece que as duas cidades estão bem juntas. Você vai ver duas luzinhas, se fosse no tempo de hoje, dá a impressão que elas estão bem próximas. E então Jesus estava ali orando, mas os discípulos no barco, numa distância razoável da terra firme, e começam a ter dificuldade naquele deslocamento, naquela época, em direção a essas duas cidades que eu falei, Betsaida e Cafarnaum. Os ventos agora estão bem fortes e contrários, a ponto das águas estarem agitadas. Acontecia isso realmente, os ventos adentravam naquela localidade, por causa da região toda montanhosa, e quando os ventos desciam no lago, muito forte, e as ondas começavam a crescer. Esses acontecimentos já era de costume para quem era pescador na época. Para a gente não confundir a história que Jesus andou sobre as águas com Pedro, com a outra história que ele repreende a força dos ventos e a tempestade. Não são as mesmas histórias. Aqui é um fenômeno da natureza que acontecia. Lá você pode até pensar que o diabo se levantou com bastante fúria, porque eles iam chegar em Genezaré, ou Gadara, melhor dizendo, e aqueles endemoniados estavam lá. Então foi um efeito satânico, tudo bem. Mas aqui é um efeito natural, não tem nada de demônio na história. Amém? Que você pode ouvir uma pregação e os dias de hoje é endemonizar tudo, né? Tudo é demônio. Então aqui não tem nada a ver, para você não ficar perdido na história. E sim, vento forte, eles remando contra o vento, e agora as ondas também estavam vindo de encontro. Isso a gente vai perceber em Mateus 14, 23 e 24. Vamos ver essa situação. Mateus 14, 23 e 24 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Olha aí, Jesus orando, e ao anoitecer, 18 horas mais ou menos, estava ali sozinho. Mas o barco já estava em considerável distância, mais ou menos uns 6 a 10 quilômetros, 6 quilômetros aí da costa onde Jesus estava. Essa distância era considerável da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Está aí essa história. Mas quando a gente lê em Marcos, capítulo de número 6, abre aí, no versículo de número 45, a gente percebe que a gente começou no 47. Que logo em seguida, que Jesus insiste para que eles fossem adiante para uma cidade chamada Betsaida. Está aí, escrito na sua Bíblia. Só que você vai perceber em João 6,17 que João diz assim, eles estão indo para Cafarnaum. Mas é por isso que quando a gente olha muito distante, as duas cidades estão tão próximas que Jesus diz assim, atravessa para o outro lado. João diz assim, o outro lado é Cafarnaum. Mas o outro discípulo diz, o outro lado é Betsaida, estava certo. Então não tem nada de erro nas Escrituras Sagradas, depende do ponto de vista. Se ele chega no meio, ia ser realmente naquelas regiões das duas cidades, não tem nada de errado. Amém, queridos? Glória a Deus, para quando você lê os dois textos, assim, não, mas minha Bíblia diz um negócio, a outra diz outro. E aí pessoas que não têm fé vão se apegar a essas coisas para dizer que o texto está errado. Nada disso, o texto está complementar e completamente certo. Marcos, então, escrevendo no versículo número 45, ele diz assim, Jesus mandou os discípulos irem adiante para Betsaida. Porque Marcos, ele escreve para os gentios. Quando a gente lê o livro de Marcos, ele está escrevendo para os gentios, para as pessoas que não são crentes,
não são convertidas, ele enxerga Betsaida como uma cidade que tem o nome de casa de pesca. É lá que a gente vai pescar as pessoas, que agora a gente está com Jesus, e quando a gente chegar lá do outro lado, vai não cair de gente se converter. A mentalidade de um apóstolo que tem um dom de Deus de escrever para aqueles que são gentios. João, ele já escreve Cafarnaum, porque João escreve as cartas dele para os crentes. Então, enquanto Marcos tem um olhar de alcançar aquele que não é crente, João está querendo firmar os crentes na palavra. Aí João diz assim: então vocês vão para Cafarnaum, porque lá Cafarnaum significa lugar de desordem. Então a gente vai chegar, e quando a gente chegar, os crentes vão botar a ordem na casa. Oh, glória. Amém? Que texto riquíssimo, né, irmãos? Um diz assim: a gente vai alcançar vidas, e o outro vai dizer: a vida do crente não pode estar desorganizada. Então, quando Jesus chegar lá e começar a pregar e ensinar, ele vai colocar tudo em ordem. Louvado seja Deus. Agora a gente vai para o texto de Marcos, que vai estar entre os versículos 47 até o final, aí mais ou menos 56, desse capítulo de número 6. Perceba no versículo 47 que tem algumas palavras que sobressaem os nossos olhos, e a gente tem um entendimento agora que o barco estava no meio do mar. Isso é importante a gente saber, porque agora aquele que coloca a mão do arado não olha. Se você está no meio do caminho de viagem com sua família e o carro fura o pneu, você troca e segue adiante, ou troca e volta para casa chateado? Pois é, eles estavam dentro do barco e agora está o maior vento. Ou eles voltam e ficam a favor do vento e vai chegar de volta porque o vento está empurrando com as ondas para o lugar que eles saíram, ou eles vão ter que ir adiante para onde estava determinado, para onde Deus mandou a gente ir. E aí a gente já começa a perceber que no versículo 48 diz lá que os discípulos ficam em apuros, com dificuldades, fatigados, cansados de remar, lutando contra o vento, lutando contra as ondas. O vento vai soprar contra eles, o vento lhes é contrário. Olha aí que está escrito no versículo de número 48, eles estão com dificuldade, tudo isso que eu acabei de falar. Imagine agora que você tem uma palavra de Deus de direcionamento para você, que você já está no meio do percurso para alcançar a sua bênção, e as coisas começam a dar errado, o vento sopra contrário. Meu Deus, a gente pode até dizer que esses ventos com essa onda seria uma tempestade sem trovoada, sem raio, mas seria uma tempestade dentro do mar. Mas Deus não mandou a gente ir, o Espírito Santo falou e a gente entendeu na palavra que era para seguir adiante. Já estou na metade do caminho, eu desisto de ser crente ou eu persevero e vou ter que enfrentar o vento? Está comigo? Então agora a gente já chegou na metade da jornada, falta outra metade para a gente poder entrar nos céus. Daqui para frente, possa ser que tenha ventos contrários, ou quem sabe alguém está passando por uma situação agora e até está questionando a Deus: mas o Senhor não me falou sobre isso? Como é que está tudo dando ao contrário? Uma onda grande dessa em um barco, Jesus não está nesse barco, ele está no monte orando. Porque você diz: ah, mas com Jesus no barco? Jesus não está nesse barco agora. Pelo menos nesse momento. É você e os ventos fortes soprando contrário e as ondas não querendo deixar você chegar no lugar, e não adianta expulsar demônio porque não tem. Olha que situação. O que é que você faz? Entrega os pontos, joga a camisa no ringue, levanta a bandeira branca
Entrega tudo ou vai adiante aonde Jesus mandou a gente ir? Eu acredito que pela história a gente vai perceber que Jesus faz toda a diferença nas nossas vidas quanto à esperança e à razão da existência. Ele vai prover a proteção necessária para o cumprimento da missão. Você crê nisso? É Ele que intercede, está no monte orando, e vai ao encontro de cada um de nós no tempo exato. Olha aí o que diz o versículo de número 48. Jesus dirigiu-se a ele andando sobre as águas ou sobre o mar, e estava já a ponto de passar por ele. Quando a gente tem a convicção que estamos com Cristo Jesus, Ele vai nos dar a certeza que podemos confiar no cumprimento da missão que Ele mandou. Ele intercede e Ele vai ao nosso encontro para resolver toda e qualquer situação, seja física ou seja espiritual. Deus está conosco. Quando andarem pelas águas, elas não te afogarão. É lógico, quando a gente lê esse texto em Mateus, você está esperando que eu falasse aqui, ou quem sabe você imaginou de Pedro andando sobre as águas. A gente não vai trabalhar com nada de Pedro andando sobre as águas por agora. Ainda que a temática poderia ser andando sobre as águas, mas eu quero te convidar a partir desse momento para entrar numa reflexão da palavra de Deus, para que eu e você possa andar sobre as águas nesses dias. Amém? Ainda que ela não seja física, mas sejam águas espirituais contra toda a impossibilidade de a gente alcançar aquilo que Deus quer, mas o Senhor liberou uma palavra, então com certeza vai se cumprir o que Ele falou. No versículo de número 49, a gente vai perceber aí que está escrito: quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. E no versículo 50 diz: todos que tinham visto ficaram aterrorizados. Perceba que Jesus anda sobre as águas, os discípulos agora estão amedrontados, ficam apavorados, assustados. Quantos de nós passamos por algumas situações de dificuldade e a gente fica mesmo com medo? É natural do ser humano ter medo. O medo faz com que a gente tenha até escape, se livre até de algumas situações. Mas o pavor, o pânico não é de Deus, porque o amor lança fora todo medo. E Deus é o próprio amor instituído e instalado em cada um de nós. Quando a gente está com Cristo Jesus, a gente lança esse pânico longe. Mas as Escrituras dizem que eles gritaram com medo, pensando que fosse um fantasma. Não sei como foi que você gritou de desespero diante de uma adversidade, ou qual foi o seu grito de temor, mas tenha certeza que Jesus já está se aproximando para resolver toda e qualquer situação. Então Jesus vai fazer uma afirmação exclamativa no versículo de número 50. Logo em seguida ele faz, e você percebe que está escrito em algumas Bíblias, ele vai estar aí já para o 51, mas a grande maioria vai estar escrito assim: coragem, sou eu, não tenham medo. É isso que Jesus fala. Então a gente percebe que Jesus diz assim: sou eu sou quem sou, eu sou o grande eu sou. Ele se apresenta diante da humanidade lá no início de toda a história, dizendo que diga a Faraó que eu sou quem sou. Deus se apresenta dizendo que Ele é o Todo-Poderoso, o que tem toda a ciência sobre o controle dele, o portador de toda a ciência e sabedoria.
Ele está em todos os lugares, Ele sabe tudo em todos os momentos. Ele é o eu sou. Então, temos que ter coragem, não ter medo. Ele nos dá uma afirmativa exclamativa ainda, dizendo: tenha bom ânimo, não temas. Então, se você chegou e está amedrontado com alguma situação, ou que está com alguma dificuldade para avançar, a palavra que Deus está liberando através das Escrituras Sagradas na pessoa de Cristo Jesus é: tenha bom ânimo, coragem, não temais, porque Deus está contigo. Não tenha medo. As nossas crenças limitantes, as nossas superstições e a nossa incredulidade podem impedir o nosso discernimento. Quais são as nossas crenças limitantes? A gente ouviu muitas pessoas falarem, sejam professores, sejam pessoas da família, sejam amigos, parentes, conhecidos, sempre trazendo uma palavra contrária, negativa, desanimadora, falando que a gente não era capaz, ou desacreditando naquilo que Deus tinha colocado em nós. Quantas vezes a gente ouve palavras que são contrárias, são ventos contrários soprados fortemente de pessoas que não conhecem, não vivem com Deus, não têm intimidade com Deus. Só que os discípulos que estavam com medo, se eu e vocês somos discípulos de Jesus, nós precisamos crer, ter convicção num Deus que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. A gente não pode ser limitado naquilo que as pessoas pensam, falam, acreditam. Nós precisamos estar ilimitados no poder de Deus. Então aquilo que a gente crê é aquilo que a gente coloca em prática. Nós vamos nos apresentar diante de Deus e vamos apresentar as pessoas para Deus naquilo que a gente crê. Quem é o Deus que você serve? Mostre com seu comportamento, com suas ações. É tempo de você demonstrar sua fé. Olha as superstições e incredulidade. Os discípulos, eles falam: é um fantasma. Superstição, irmão. É sexta-feira 13, a escada está pendurada, a galinha preta, 7 pulos na água, tem que fazer não sei o que, cuidado com o sapo. É porque fizeram um trabalho. O trabalho foi tão mal feito que nem pegou no crente. Aliás, se fosse bem feito também não pegaria. Aí fica com essas coisas, superstição. Quantos discípulos de Jesus hoje estão cheios de superstições? Quantos? Cheios. E aí chega a ficar com a incredulidade, sim ou não? Incrédulo por causa dessas coisas. Cheio de pavor e de medo. Porque fulano falou que fez um trabalho de magia negra, magia branca, magia marrom, magia amarela, magia... É um fantasma. Em nome de Jesus, se for algum trabalho, seja desfeito agora e cancelado e acabou. Está consumado na cruz, você é crente. Por glória. Não temeremos essas coisas, os maus presságios. E aí a gente vai perceber que Jesus então nos encoraja nos momentos de trevas. Estou todo arrepiado, irmãos, os demônios estão passando. A Jesus, expulsa ele. Coragem. Não vou lá não. Tem demônio. O demônio que vai dizer, o trem chegou, vamos bater retirado. Muda tudo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A gente vai para cima, adiante, para frente. É lá que vai cair por terra. Não é a gente aqui recuado. Se abaixa. Dá inflamado. Fecha as portas. As redes sociais estão poluídas dessas pessoas supersticiosas, incrédulas, e que Jesus diz: apartai-vos de mim, porque nunca tiveram intimidade com a minha palavra e estão fazendo um cara de maluquice. Vão
para o inferno. Mas nós que estamos em Cristo, Ele nos livra das tribulações. Ele é o grande eu sou. Jesus é aquele que dá solução aos sofrimentos, às dores e aos medos. É Ele que traz consolo, cheio de graça, para cada um de nós. Esse é o Cristo que anda sobre as águas e convida cada um de nós a andar sobre as águas. Esse é o Deus que a gente serve. Olha aí que está no versículo de número 51. Então ele subiu no barco para junto deles. Agora, Jesus adentra no barco. Jesus está no barco de crente, dos discípulos. No momento da adversidade, da tempestade, aonde está o Senhor? Está percebendo, mas ele vai chegar no momento certo. Ele adentra no barco. Quando ele pisa no barco, as Escrituras Sagradas estão dizendo aí, quando ele adentra no barco, o vento se acabou, parou, aquietou, acabou tudo, amado. Quando Jesus adentra no barco da nossa vida, acaba a tempestade. Acabou. Imagine que quando fala de barco na Bíblia, a gente sempre se lembra de algumas situações. Jesus usava muito o barco como meio de transporte, numa região que tinha um mar extenso, ele ia avançar nisso. Precisava de um transporte realmente. No barco ele prega para multidões. E a gente vê também, Deus manda Noé construir uma arca, uma barca, um grande barco. E Jesus adentra ali com a família de Noé, representado como um comando de Deus. Então, se a gente está com alguma dificuldade, enfrentando algum vento, alguma tribulação, a gente precisa agora deixar Jesus entrar nesse barco da nossa vida, barco da nossa casa. Não vamos desistir, vamos perseverar, mas Ele se faz presente dentro do barco para poder chegar à calmaria. É tempo de se aquietar esses ventos contrários. Jesus está conosco. E a gente percebe aí que eles ficam perplexos, né? O versículo número 52 vai dizer que eles ficaram perplexos. Eles não tinham entendido ainda o milagre dos pães e peixes, da multiplicação. Está escrito aí nas Escrituras que eles não tinham entendido o milagre dos pães. Por isso que eu trouxe todo o contexto de antes. A morte de João Batista leva eles a uma cidade, Betsaida, não era uma cidade realmente, era um vilarejo. Eles ficam ali, daqui a pouco vem uma multidão, acontecem várias situações, Jesus se compadece, faz o milagre, os discípulos estavam, e a Bíblia diz que eles até agora não tinham entendido o que tinha acontecido com o milagre. Então, quantas vezes Jesus está operando milagres nas nossas vidas, está multiplicando coisas, está provendo, mas a gente ainda não entendeu nada. A mente desses discípulos estavam fechadas para a compreensão. É isso que as Escrituras dizem no versículo 52 de Marcos, capítulo 6. Eles ainda estavam com os corações completamente insensíveis. Nós precisamos estar com o coração sensível e apaixonado por Cristo. Se a gente não abrir os nossos corações e tivermos apaixonado por Jesus, a gente não vai perceber os milagres que acontecem diariamente nas nossas vidas, irmãos. Precisamos estar sensíveis à palavra de Deus.
As Escrituras aqui estão dizendo que os discípulos estão enfrentando uma adversidade, uma tribulação. Jesus já entra no barco, já aquietou os ventos, não tem mais ondas fortes, mas eles ainda não tinham entendido o que tinha acontecido anteriormente. Quantas vezes a gente se para dizer para Deus e questionar coisas, e Ele já operou grandes milagres e a gente nem viu. E ainda sobrou 12 cestos para que pudesse alimentar outras pessoas na região que não estavam presentes. Esse é o Deus que a gente serve. Nessa compreensão dos versículos 51 e 52, a gente vai entender que Jesus demonstra a sua divindade. Jesus é Deus. Ele vai exercer o poder sobre todo o universo. Ele exerce o poder aqui na natureza. Ele é um Deus todo-poderoso. Jesus também é longânimo. Ele é um Deus paciente e perseverante para conosco. Ele vai nos ensinando e nos amadurecendo gradativamente. Ele vai nos dando possibilidades de amadurecermos espiritualmente em todos os tempos. Quer dizer que Jesus, quando mandou os discípulos avançarem para o outro lado da margem, do outro lado do mar, ele não sabia que ia ter vento e onda forte? Claro que ele sabia. O que ele queria era trabalhar com a fé dos discípulos. Ele queria ensinar coisas para os discípulos. E ele queria separar os discípulos, os remanescentes da multidão que só estava com interesse de se alimentar. Uma multidão chega na igreja pedinte. Vou fazer uma lista aqui de pedidos. Depois a gente vai levar no monte para queimar os pedidos. Quem não já fez isso? Agora, se isso for rotina, não é bíblico. A gente pode queimar, pode deixar de queimar, pode jogar óleo, pode não jogar. Tem que orar. A oração é dessa maneira que os céus se movem. Deus escolheu mobilizar e mover os céus com as orações. Diz as Escrituras que Daniel estava orando, Deus já tinha ouvido, enviou o anjo e só foi respondido no 21º dia, porque estava uma batalha tremenda, e ele continuou perseverando, orando, mantendo a oração. Se ele não faz, certamente não ia ter uma resposta favorável. A oração é importantíssima, mas se lembre que a gente não vai trabalhar com essas coisas de superstições, misticismos. Não, irmãos, nós somos crentes e essa nossa crença em Jesus faz com que a gente amadureça de glória em glória até a eternidade. Então o próprio Deus vai nos colocar em apuros para poder a gente amadurecer, mas Ele está conosco e não vai deixar a gente sozinho. Ele intercede e Ele está no barco das nossas vidas. Muitas vezes o próprio Deus que vai nos impulsionar para a tempestade. As Escrituras Sagradas dizem que o Espírito Santo pegou Jesus e levou para o deserto para ser tentado. Você acha que vai ser diferente de mim e de você? Não vai. Mas o que a gente aprende é que essa longanimidade de Deus faz com que a gente aprenda mais as coisas que Ele tem para nós e nos amadureça. Não sejamos crentes crianças, levados por ventos de doutrina. Qual seria o vento de doutrina? O mar está forte, as ondas aqui, na direção da onda, volta. Vento de doutrina, bateu o vento forte, pegou ali a onda, surfou, já chegou, já foi. Eles enfrentaram, foi. Porque o crente maduro, ele enfrenta as adversidades, porque ele sabe o Deus que serve. Essa palavra, ela é verdadeira e ela é viva. Amém? No
versículo de número 53 diz que depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Meu Deus, agora que eu não entendi foi nada, pastor. Eles estavam numa cidade, ou melhor, indo para uma cidade que tem o mesmo nome do povoado, Betsaida. Era próximo de Cafarnaum. Um autor disse que estava indo para Cafarnaum, o outro estava indo para Betsaida. E agora eles chegam na metade, mas o vento soprou tão forte que eles vão para o lado e chegam numa cidade que está na lateral, ainda faltava alguns quilômetros para chegar aonde Deus determinou. Deus não deu a palavra para chegar do outro lado, como é que agora eles atracaram o barco e está todo mundo junto, inclusive Jesus? Pararam em Genezaré, está escrito aí. Não vou ler mais a Bíblia não, tudo errado essas escrituras. Deus nos convida para estudar as Escrituras. A gente não veio para o culto para assistir, a gente veio para o culto para prestar um culto a Deus. Aquele que assiste fica só assistindo, mas não faz parte da intimidade, das coisas reveladas de Deus, da profundidade da grandeza da palavra. Então, se a gente lê aqui superficialmente, a gente não entendeu nada, falou que uma Betsaida é a outra, já está inventando um bocado de história, uma teologia furada. A gente precisa estudar as Escrituras Sagradas para poder aumentar a nossa fé. Não é tempo mais da gente somente ler, a gente precisa meditar, estudar e refletir as Escrituras Sagradas para entender o que Deus está falando conosco. Jesus e os discípulos chegam em Genezaré, que está distante agora de Cafarnaum, 6 quilômetros. O vento soprou ao contrário, está no barco, não tem como mais avançar, a rota mudou, parou em Genezaré. Tem alguma coisa difícil aí para você entender? Humanamente falando? Não. Só 6 quilômetros agora, eu não vou avançar mais para o mar, mas eu posso avançar por terra? Posso? Lógico, ainda mais nos dias de hoje, rapidinho, 6 quilômetros, a gente faz em quantos minutos de carro? Não tem nada de errado nas Escrituras. Agora tem um detalhe grande que a gente vai ver o que Deus está falando conosco a partir daí. É isso que eu quero te apresentar. Veja aí no versículo de número 54. Logo que desembarcaram, o povo ou as pessoas reconheceram Jesus. Está isso escrito aí. Eles desembarcam e as pessoas daquela região reconhecem Jesus e espalham a notícia. Jesus chegou, aleluia. A notícia espalha na região. Onde Jesus chega tem o quê? O que foi que aconteceu no povoado de Betsaida quando Jesus foi para lá? Cura, salvação, libertação e provisão. E Jesus agora está na nossa terra. Imagine, a mensagem ali circulou rapidinho e eles não tinham nem WhatsApp. Foi rápido, mais rápido que os nossos correios. Recebi uma correspondência ontem, no sábado, de um documento que eu teria que pagar no dia 28 de abril. Obrigado, Correios. Vamos privatizar mesmo. Aí eu já chegou com multa. E nem assina dizendo o horário que chegou e quem entregou para eu poder reivindicar. Porque aí, não entreguei. Aí, quem mandou a mensagem diz o quê? Não, o dia que a carta saiu foi 4 de abril. Você guardou em casa, agora você quer me enrolar dizendo que você esqueceu de pagar. Vamos para frente. A notícia então correu. Zap para todo mundo. Jesus está se deslocando no ministério resgatar e restaurar. Enche. Os falsos mestres aprenderam isso e vão fazer o quê? Tudo em nome de Jesus para a gente arrecadar.
extorquir, enganar, porque aonde Jesus está acontece o quê? Milagres. Já que eu não estou andando com Deus, a gente vai pagar aos mentirosos para ele levantar a cadeira de roda, dizer que estava aleijado, e aí vai encher, porque a gente está fazendo tudo em nome de Jesus. Paulo falou, cuidado. Se você não for discípulo de Jesus e não tiver discernimento, você não vai saber se realmente é Cristo que está fazendo as operações e os milagres. Mas como você está cheio de Deus, você consegue discernir logo. E aí começou o sincretismo, começou o mover, você aí, fantasma, cai fora. Está entendendo? Vamos lá. Os ventos, então, forte e as ondas, aparentemente, estavam aparentes aqueles ventos fortes e ondas. Tirou eles do percurso, como eu já falei para vocês. Porém, não desviaram do propósito inicial. O propósito era de chegar no outro lado da margem. Se os discípulos entenderam que era para chegar em Betsaida, em Cafarnaum, foi a interpretação deles. Jesus não disse isso. Jesus falou para ir para o outro lado da margem. Oh glória, Genezaré, o outro lado da margem, queridos. Aleluia! A palavra está correta, a interpretação que foi equivocada. Por quê? Deus tem um propósito, independente agora se o vento soprou contra, se eles estão em outro lugar. Deu tudo errado, você esbarrou aqui no ministério Resgatar e Restaurar. Para você deu tudo errado, mas Deus já sabia que era aqui que você teria que vir. Ele te direcionou para aqui. Oh glória! Então você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus não erra. Em Mateus 14, 34, volte aí para a gente poder ver o texto de Mateus 14, 34. E aí tem algo tremendo para mim e para você a partir desse momento, ainda mais. Mateus 14, 34 vai dizer que depois de atravessarem o mar, olha aí, depois de atravessarem o quê? Jesus falou para eles atravessarem para o outro lado da margem, para chegar no outro lado do mar. Eles vão para onde? Chegaram em Genezaré, oh glória! Está tudo de acordo com o propósito de Deus. Genezaré tem um significado em hebraico de jardim de Azor. Essa tradução literal diz lugar reservado. Genezaré então tem um significado para uma comunidade que falava hebraico e aramaico, que era um lugar secreto, um lugar de santificação, de pureza, de harmonia, de equilíbrio, um lugar de perfeição. Genezaré significa um lugar da plenitude de Deus, um relacionamento de intimidade profunda, de união com Deus, para ter uma identidade em Cristo. É um local que nós desfrutamos a glória divina. Esse local é um local de experimentarmos a essência de Cristo. Por quê? Porque o próprio Mateus, ele escreve direcionado para os judeus. E é em Mateus que a gente viu que eles atravessam e chegam na determinação de Jesus, num local secreto. Quando for orar, feche a porta do teu quarto e nesse lugar secreto, fala com o Pai, que Ele vai responder. Deus nos ensina que Ele nos faz atravessar as adversidades da vida para que a gente possa ter comunhão, equilíbrio, amadurecimento, relacionamento profundo.
muitas vezes os ventos contrários é para santificar as nossas vidas. É um local que a gente vai entender quem somos em Cristo. A nossa identidade agora vai fazer com que venhamos a desfrutar da glória de Deus. Participamos da essência do Criador, o ser divino. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E vamos refletir isso para a glória dele. Deus nos coloca no lugar certo para que a gente possa ser a luz do mundo, o sal da terra, e possamos estar semelhantes a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Genezaré, um lugar reservado para os discípulos. A multidão ficou para trás. Deus trabalha com remanescentes. Em João, se você for ler a continuidade da história, a turma chega em Betsaida, vilarejo, e percebe que o barco ali saiu sem Jesus. Eles procuram no vilarejo, Jesus não está, eles avançaram para frente. E eles se dirigem para Cafarnaum e Betsaida. E não encontram Jesus. E aí eles vêm depois de um tempo para Genezaré. E aí não encontram Jesus, vão encontrar em Cafarnaum depois que Jesus anda para lá. Jesus separa aqueles que querem ter intimidade. Nós não andamos com a multidão. Nós não somos massa de manobra. Todos estão indo. Nós não estamos, nós somos os remanescentes escolhidos por Deus para cumprir o propósito dele, e o próprio Deus nos tira da multidão, ainda que esteja acontecendo sinais, maravilhas, prodígios e sustentação e alimentação, mas Deus nos coloca num outro lugar para nos ensinar coisas profundas e estar mais íntimo de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ainda informes no ventre da nossa mãe, Ele já tinha designado a mim e a você para cumprimento de um propósito. Mas não fiquem tristes, porque grandes coisas ainda vão acontecer em Genezaré. Um local de intimidade, de comunhão, de plenitude, um local de entender e compreender os milagres. É lógico que agora que temos a maturidade, podemos desfrutar e participar desses milagres. Versículo de número 55 em Marcos capítulo número 6 diz: eles percorriam aquela região e levaram os doentes, inclusive nas macas, para ouvir ou para Jesus vê-los. E o 56 diz: e aonde quer que Jesus fosse, povoados, cidades, campos, os amigos estavam levando seus doentes. É tempo da gente pegar os conhecidos e os amigos e encaminhá-los para Jesus. Leve seus amigos para Jesus. Apresente seus amigos para Jesus. Ainda que eles estejam inertes, espiritualmente em macas, enfermos, carrega a maca deles e leva para Cristo. Louvado seja Deus. As pessoas então estavam transportando esses doentes em macas para Jesus curar, e onde Jesus foi, por todos os lugares, as pessoas estavam levando esses doentes e suplicando, se pelo menos eles tocarem na borda da sua roupa, nas orlas das suas vestes, eles serão curados. Eles foram curados, e as Escrituras dizem que todos que nele tocavam eram curados. Vamos levar as pessoas para Cristo, porque elas, quando tocarem, quando sentirem, quando estiverem próximas dele, se unindo a ele,
vai receber o poder de cura espiritual, física, emocional, cognitiva, psicológica, intelectual, financeira. Acontece. Isso acontece. Onde Jesus Cristo está presente, sempre existe cura. Você crê nisso? Amém. Hoje Ele não está fisicamente, está à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Mas o Espírito dele está conosco até a consumação dos séculos. O Espírito dele plana nesse ambiente, e aonde estivermos, para realizar a obra dele. E uma das obras maravilhosas do Senhor é a cura. Cura dos nossos sentimentos, dos nossos egoísmos, das nossas mágoas, das nossas tristezas, dos nossos desesperos, medos, dos nossos problemas. Cura as nossas vidas. Jesus, Ele é um Deus que cura. E Ele é poderoso para sarar todos os tipos de doenças e enfermidades. Não tem nada que Cristo não possa curar. Seja pelo toque, seja pelo olhar, seja pela palavra. Existem diversas passagens na Bíblia que diz que com o olhar as pessoas se voltaram para Ele. Com o toque foram curadas, com a palavra foram transformadas por esse poder sarador, curador de Deus. Então precisamos buscá-lo com os nossos espíritos e almas, irmãos, para que sejamos transformados segundo a imagem dele. O que Deus mais quer é nos transformar todos os dias, para que possamos ter um grau de maturidade em Cristo Jesus, como diz as cartas de Paulo. Pois assim como Jesus é, nós nos tornaremos, ressuscitaremos e teremos um corpo glorioso. Essa é a nossa fé. E nesse intervalo de tempo acontecem transformações morais. Deus vai transformando o nosso caráter, moldando, modificando, mudando, para que sejamos filhos e filhas que estão sendo conduzidos para a glória eterna. Amém. Tudo aconteceu. Não foi para Pedro andar sobre as águas, foi a experiência que ele teve. Mas foi para que Jesus pudesse ser adorado. As Escrituras dizem que quando ele entra no barco, em Mateus, no versículo de número 33 do capítulo 14, os discípulos disseram: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Tudo aconteceu para que Cristo fosse exaltado, adorado, e que tudo estivesse voltado para Ele, e Ele nos ensinasse que nós também podemos andar sobre as águas das aflições da vida. Glórias a Deus. Mas também se concluiu no lugar de intimidade, no lugar de comunhão. Imagine que agora a igreja pode ser considerada um barco, e nós estamos nele, e aterrissamos ou chegamos aqui nesse porto, e estamos parados agora, e vem uma outra multidão que já espalhou a notícia, e nós somos os discípulos, e Deus nos ensina coisas maravilhosas. Só que Ele não despede o povo novamente sem cura. E eu creio que isso vai acontecer a partir de agora nas nossas vidas. 5.000 alimentados, 12 cestos. Agora os discípulos começam a ter a compreensão de quem é Jesus. Foi necessário passar pelos ventos fortes, contrários, para que a gente pudesse crer em um Deus que tudo pode. Então, não sei qual foi a adversidade, o que você está passando. Uma coisa eu sei: a gente não vai sair daqui sem a nossa cura.
todos foram curados. A Bíblia não diz, exceto os discípulos. Os discípulos precisavam de cura. Talvez a fé não estava alinhada com aquilo que Deus queria. Talvez eles deram glória a Deus, mas não compreenderam que Deus é um Deus da provisão e do sustento. Talvez alguns deles estavam querendo ver só sinais e prodígios, os acontecimentos, mas não estavam com a intimidade profunda com o Espírito de Deus. Houve cura para todos. Amém? Glórias a Deus. Se você crê nessa palavra, antes que a outra multidão chegue com interesse, Jesus cura os discípulos que não estavam com interesse nenhum e não foi pedindo nada para ele. Foi uma ordenança. O Espírito Santo chegou hoje para a gente e falou aos nossos corações, a nossa mente, nos compeliu para que nós atravessássemos a cidade e chegássemos nessa casa de oração. Porque ele tinha um propósito de nos curar. E antes que a gente vá ter uma nova multidão, no dia de amanhã, no dia de trabalho, a gente vai ter com muitas pessoas, uma multidão de pessoas, sim ou não? Ele já nos ensinou algo e já nos curou para a glória dele. Os discípulos poderiam ter pensado, Jesus está nos mandando para o outro lado porque a gente agora vai descansar. Curou não sei quantas pessoas, gente que só. A gente teve que distribuir aqueles pães e peixes, depois recolher tudo, a gente está exausto. João Batista morreu, Herodes está perseguindo, Herodes está pensando que Jesus é João Batista que ressuscitou, que encarnou, foi querendo pegar a gente. Jesus manda a gente para longe, porque Herodes não ia mandar ninguém perseguir a gente no outro lado. A gente agora vai levantar a rede e a gente vai dormir no coqueiro da praia. No meio do caminho, irmão, que você disse, fiz aliança com Cristo agora, mar de tranquilidade. Foi assim ou não foi que você pensou? Eu pensei. Tribulação, problema, investida, perseguição, família contrária. Meu Deus, que vento é esse? Que vem para um lugar de intimidade, lugar secreto, a gente compreende, a fé agora está conectada ao trono da graça e a gente vê Jesus operando cura nas nossas vidas em todos os lugares ao nosso redor e para todas as pessoas. Fica de pé para a gente orar e receber essa cura do Senhor. Vamos andar sobre essa noite.